Agora eu vou falar sobre licitação. De novo, vamos retomar esse assunto. É, as, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas fazem licitação segundo a Lei 13.303 de 2016. Ou seja, nesse caso não é a 14.133 de 2021, não. A, a lei em questão para empresas públicas e sociedades de economia mista, ela é a 13.303/2016, também conhecida como a Lei das Estatais. Né? Então, no caso da administração direta, autarquias, fundações, é a 14.133 de 2021. Então, de um lado, você tem empresas públicas e sociedades de economia mista, com a Lei 13.303 de 2016, e, por outro lado, você tem a administração direta, autarquias e fundações, com a 14.133 de 2021. Nas hipóteses de contratação direta, você tem dispensa e inexigibilidade no artigo 74 da 14.133 de 2021. São hipóteses de contratação direta, onde pode existir dispensa e inexigibilidade, segundo o artigo 74. É inexigível a licitação quando for inviável a competição. Esse artigo que eu mencionei, o 74, ele traz um rol exemplificativo. No caso não haja dispensa e inexigibilidade, o artigo 28 da Lei de Licitação expõe as modalidades, que são 5: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Leilão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Se houver dispensa e inexigibilidade pelo artigo 74, será inexigível a licitação quando for inviável a competição. Esse artigo traz um rol exemplificativo. O artigo 75, ele traz um rol exaustivo, taxativo de dispensa de licitação. Então, o artigo 75, sim, ele traz um rol exaustivo, taxativo de dispensa de licitação. Quais são é, a respeito de que trata esse rol exaustivo, taxativo de dispensa de licitação? A respeito do que? Emergência e calamidade pública. Em caso de emergência e calamidade pública, o artigo em questão será o 75, que traz um rol exaustivo, taxativo de dispensa de licitação em caso de emergência e calamidade pública. Então, em caso de emergência e calamidade pública, o artigo 105 traz um rol exaustivo, taxativo de dispensa de licitação. Sobre a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, como a gente tem falado, e são necessários 3 fatores em decorrência de serviço público prestado, que é atividade arriscada, né? A teoria, que é a teoria do risco administrativo. Né? Primeiro, fato ou ato administrativo. Segundo, dano ou prejuízo. Terceiro, nexo de causalidade. Causalidade em decorrência do serviço público prestado. Porém, existe a subjetiva, que é a empresa pública e ou sociedade de economia mista, que responde objetivamente, mas uma empresa pública e ou sociedade de economia mista que explora atividade econômica em regime concorrencial
responderá subjetivamente. Então, uma empresa pública ou sociedade econômica mista que explore atividade econômica em regime concorrencial, ela responderá subjetivamente. Subjetivamente, ela tem que provar a culpa ou dolo, que é o quarto elemento. Então, primeiro, fato ou ato administrativo. Segundo, dano ou prejuízo. Terceiro, nexo de causalidade. E quarto, culpa ou dolo, em caso de regime concorrencial. Em que empresas públicas e ou sociedade de economia mista explorem atividade econômica em regime concorrencial. Existem três fatores que excluem a responsabilidade civil objetiva do Estado. Não depende de culpa ou dolo. Então, existem três fatores que excluem a responsabilidade civil objetiva do Estado. Não depende de culpa ou dolo. Primeiro, caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou coisa maior. Caso fortuito ou força maior, perdão. Segundo, culpa exclusiva da vítima. E terceiro, culpa exclusiva de terceiro. Então, existem três fatores que excluem a responsabilidade civil objetiva do Estado. Primeiro, caso fortuito ou força maior. Segundo, culpa exclusiva da vítima. E terceiro, culpa exclusiva de terceiro. Mas, via de regra, existe a teoria do risco integral. A teoria do risco integral. Ou melhor, risco integral não. Teoria do risco administrativo. Né? Mas, em caso de teoria do risco integral, não mais a teoria do risco administrativo, na teoria do risco integral, o Estado é considerado o garantidor, o garante universal. O Estado responde tanto por atos praticados por agente público quanto por particular. São hipóteses excepcionalíssimas que compõem a teoria do risco integral, que correspondem à teoria do risco integral, a saber, dano nuclear, uso de aeronaves civis para a prática de ato terrorista ou de guerra. Nesse caso, não existem causas excludentes do dever de indenizar do Estado. Adiante, responsabilidade do Estado por ato omissivo. O Estado responde objetivamente, segundo o Supremo Tribunal Federal. Na jurisprudência do Supremo, o Estado responde objetivamente, tanto por ato omissivo quanto por ato comissivo. Então, para o Supremo, o Estado responde objetivamente, tanto para o ato omissivo quanto para o ato comissivo.